Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Marisol Bordados Artes. Hoje eu dou início a mais uma técnica aqui no canal. Ela não é uma técnica nova, já tem bastante aí nas redes sociais, na internet, mas aqui no canal ela ainda não tinha entrado. Hoje nós vamos dar início à série de bordados em ponto reto. A aula de hoje está toda no design em ponto ilhós. Essa é uma técnica que eu aprendi há muito tempo atrás com a Leila Jacob. Ela nos deixou um lindo legado. Eu comprei essa literatura dela em 2016. Eu me lembro que numa videoaula que ela estava apresentando na TV, ela disse que levou 1 ano e 8 meses, me parece, para fazer essa literatura. Eu gostei muito de ter comprado, tem bastante coisa, está muito bonito o livro. E não só ela, mas tem inúmeras divas do bordado que deixaram e ainda estão conosco, nos ensinando muito da sua técnica de bordado feito à mão. Então, eu gostaria de prestar minha homenagem a Leila Jacob, a Ana Maria Ronchel, a Valquíria Campanelli. Nas bainhas abertas, eu ainda sigo aqui nas redes sociais a Beth Alves e também a Peppa Magalhães. Então, um beijo a todas vocês. A nossa saudosa Leila. Inicio aqui essa série de bordados em ponto reto para barrados com a Leila Jacob. Esse design está na revista Crivo e Companhia. Eu não consegui, a literatura já estava esgotada, mas se você conseguir, é uma literatura muito bem-vinda. Esse design está lá. Não achei o gráfico de maneira pública, assim, mais profissional, e desenhei ele aqui, o motivo para vocês, tá? Vai estar disponível nas redes sociais aqui, na descrição do vídeo, tem meus contatos, redes sociais, vai estar lá em PDF para vocês, tá? Quero dizer que esses designs para barrados também servem para toalhas, para qualquer tipo de peça de copa, cozinha, né? As toalhas de lavabo, toalha de mesa, mas depois eu vou trazer uns outros mais elaborados para vocês colocarem em trilho. E durante essa série de vídeos em ponto reto, eu também vou introduzir algumas técnicas de bordado livre, pintura no tecido para barrados, tá bom? Então, por isso que eu iniciei bordados em ponto reto para barrados. E aí depois a gente vai introduzindo aqui umas outras técnicas que a gente agrupa nesses designs que são muito bem-vindos. Aqui a gente tem o ponto ilhós, o ponto crivo e o ponto folha. Então a gente, esse aqui, o laranja, venceu numa enquete que eu fiz nas minhas redes sociais, e aí esse design laranja ficou como o primeiro. Os próximos serão muito bem-vindos, né? Aqui já está a segunda aula prontinha. A terceira aula eu vou diversificar. E se você já quiser alguma dessas técnicas que estão aqui no canal, não só esta daqui, as outras também, de maneira intermediária e avançada, é só se tornar membro, porque alguns vídeos exclusivos vão para a comunidade, porque lá são bordados mais elaborados, tá bom? Basicamente, você vai ter acesso a essa aula. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, porque eu parto do princípio que a pessoa não sabe nada, né? Tá do zerinho, então depois as técnicas vão se aprofundando, você vai acessando as aulas, vai aprendendo mais, e aí a tendência é a gente eliminar etapas e fazer você fazer o seu bordado de maneira bem rápida, bem prática, bem prazerosa, né? E aí ter ótimos resultados para os seus barrados. Antes que vocês me perguntem, todos esses barrados que eu estou fazendo numa faixa de etamine, depois podem ser aplicados. Como aplicar o barrado no pano de copa ou pano de prato é uma aula separada. Depois eu vou gravar uma aula aplicando esses barrados nos panos, para que vocês consigam fazer também à mão, se vocês não tiverem uma máquina, tá bom? Então sejam bem-vindos a essa primeira aula. E não se esqueçam, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal ou se tornar membro, tá ok? Um beijo, vamos à aula, espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, pessoal, então aqui nós temos uma faixa de etamine. Eu sugiro a vocês a cortar com 20 de altura
e a largura que vocês propuserem aí num pano de copa. Normalmente é 70, mas sempre corte a mais. Por quê? Porque a gente tem que deixar espaço, tanto na altura quanto na largura, para que a pessoa depois consiga costurar, né? Aplicar o bordado ao pano de copa, onde ela desejar. Então, o padrão é 70 por 20, mas eu sempre deixo a mais, tá bom? Isso aqui é só uma amostra, então tá bem no limite. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer com a nossa faixa de etamine é dobrá-lo ao meio, na largura, para achar o centro. Eu já vou aproximar a câmera, tá? Achou o centro. Agora a gente vai dobrar na altura. Isso aqui é a altura, que é a largura, altura, vertical, altura. E aí a gente tem aqui o centro. Aqui, olha, tem bem um furinho aqui. Esse furinho é o centro da nossa peça. Uma vez feito isso, vou aproximar a câmera para a gente poder começar a contagem e marcação do nosso bordado. Bom, pessoal, olha, a gente fez a dobra, como a gente viu. Agora a gente, vamos marcar o nosso centro. Aí a gente usa uma agulha grossa, uma agulha um agulhão. A gente pode também usar aqui um alfinete, ou a gente ainda pode passar uma linha com agulha, uma cor bem colorida, tá? Então tá aqui o nosso meio do trabalho, tá bom? Bom, agora, antes da gente continuar, porque a gente descobriu o meio e vamos ter que contar aqui, vamos parar um pouquinho e vamos aprender o ponto principal do nosso design, que é o ponto ilhós, tá bom? Ilhós quadrado. Lembrando-se que tem inúmeras variações de ilhós. O ilhós desta aula é o ilhós básico, o ilhós quadrado. E aí eu vou mostrar um quarto de ilhós, meio ilhós, no caso um terço e o ilhós inteiro, tá bom? E aí depois a gente volta contando as tramas ou furinhos para a gente começar por esse primeiro ilhós aqui, tá? E depois que a gente fizer o ilhós, a gente vai para o gráfico. Depois que a gente aprender o ilhós, a gente vai para o gráfico, tá? Pra gente então vir definitivamente para a peça. Então primeiro a gente interpreta o que vai fazer e depois faz. Bom, vamos lá. Peguei um etamine azul, uma cor laranja aqui de linha, para poder ficar bem visível, tá? Vamos fazer o ponto ilhós básico quadrado, que é o ponto que a gente vai usar lá no nosso design. E eu preciso, então, que vocês aprendam a fazer o ilhós. Bom, preciso de um furinho qualquer. No caso lá, né, a gente vai saber qual furinho a gente vai começar o ilhós, tá? Lá no design. E aí, a gente vai aprender agora a contar as tramas e furos e também aonde localizar o furo do ilhós, ou olho, ou furo central, tá bom? Que é por onde vai passar várias vezes a linha para ser distribuídas ao redor desse furo. Então, vamos lá. Trago a linha de trás para frente, deixo um pedacinho para remate. Ó, já segura aqui, que eu sei que a minha linha tá aqui. Esse ilhós é composto por 4 tramas. De um furo ao outro, eu tenho uma trama, que é um conjunto de fios aqui do etamine. Uma trama, 2 tramas, 3 tramas, 4 tramas. Na minha largura, e contando com esse, uma trama, 2 tramas, 3 tramas, 4 tramas. Na minha altura. Para abraçar 4 tramas, eu uso 1, 2, 3, 4, 5
furos, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4. Uma trama, 2 tramas, 3 tramas, 4 tramas. 5 furos, 5 furos, 5 pontos, né? Com a linha que tá na agulha, ok? Então, a única coisa assim que eu posso fazer para ajudar, enquanto eu não treino o meu olho, e não precisar passar todo o gráfico pro tecido, é marcar os cantos. Mas, tá bom? É só uma questão de... Gente, não tem como fugir de contagem. Isso é um bordado para tecidos de fios contábeis. Fios que eu possa contar. Então, vamos lá. Como eu sei que é um quadrado e o furo vai ficar no meio, então eu preciso subdividir. 2 tramas para um lado e 2 para o outro. E o meu furo fica no meio, certo? Então, ó. 1, 2 e 1, 2. Aí, pronto. Achei o meu furo. Por que de 2 em 2? Porque são 4, né? Então, se um total de 4 tramas, para achar o meio de 4, eu tenho que andar 2 tramas, certo? Morar no Ceará, a gente começa a falar, certo? Vamos lá. 1, 2, 1, 2. Agora aqui, eu vou abraçar 4 tramas. Poderia fazer aqui ou aqui. Vou fazer aqui que eu vou fazer primeiro a altura, depois a gente faz a largura. Então, é sempre do lado. Um ponto. Dois pontos. Três pontos. Quatro pontos. E eu vou acomodar os quinto ponto. Quando chega no quinto ponto, o que eu percebi? Eu usei 1, 2, 3, 4, 5 furinhos e abracei, olha, entre um ponto e outro tenho uma trama, 2 tramas, 3 tramas, 4 tramas. Uma vez abraçado 4 tramas, eu usei 5 pontos. Para fazer 5 pontos, usei 5 furos. Agora completou a minha altura. Agora eu tenho que fazer a minha largura. Minha largura fica na lateral do meu quinto ponto, que já é o primeiro da minha largura. Bom, vamos parar aqui. Se eu fiz aqui uma altura de 4, eu tenho 1/4 de ilhós, tá? Até aqui. 5 pontos, 5 furos, 4 tramas, 1/4 de ilhós quadrado. Ok? Agora vamos continuar. Fazendo a minha largura. Sempre mantenho o fio para o meu lado esquerdo, embaixo do meu dedão, porque isso ajuda a eu acomodar o fio sem que eles fiquem embolados em cima do outro, que a gente chama lá no Rio de encavalado. Fica encavalado um no outro. E aí não é isso o design, né? Design é que os fios fiquem acomodados um ao lado do outro, girando no eixo de um furo, que a gente chama de ilhós. Ilhós é o plural de ilhó, e o plural de ilhós é ilhoses. Vai entender a língua portuguesa e os dicionários que lá se encontram. Bom, 1/4, agora com mais 1/4 eu tenho meio ilhós. Então, eu já tenho altura e largura. Agora, eu vou fazer a outra parte. Sendo que, ó, 1, 2, 3, 4, eu não quero fazer a quinta. Então, eu não tenho que ir para lá. Eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, esse aqui é o meu último ponto daqui. Então, eu não vou fazer lá, eu tenho que vir para cá. Então, eu retorno, porque eu errei.
a intenção de mostrar o meu ilhós, né? Eu tenho que vir, vamos dobrar aqui na lateral, melhor para segurar. Ó, eu tenho que vir para cá. Então, uma vez que você deu a volta, quando chega no quinto ponto, você vem para cá, para fazer agora a outra lateral. E assim vai. Quando eu fizer essa terceira, eu tenho 1/3 do ilhós. Quando eu fizer a quarta parte, eu tenho um ilhós inteiro, um ilhós quadrado. Eu não vou nem mostrar para vocês agora a quantidade de ilhós que existe, né? As variações desse ponto, que é muito bonitinho e trabalhoso um pouquinho, né? A fazer uma peça todo dele, que é o nosso caso, 1, 2, 3, 4. A gente perde um tempinho, viu? Mas fica lindo, né? Vocês veem que o treino do meu olho, eu conto tramas. Eu olho para os fios. E aí, mas eu sempre vou tentar lembrar de falar para vocês como faz a contagem de furos, tá? Mas vamos treinar o nosso olho para contagem de tramas. Bom, fiz o último ponto, um ilhós inteiro. A gente então já sabe fazer o ilhós, que é a base de todo o nosso bordado, tá? Olha, você pode fazer assim, que o etamine acomoda bem os fios, tá? Vamos pro avesso para fazer o acabamento. Do jeito que eu fizer o acabamento aqui, vai ser feito lá na peça. Se eu passar lá rapidinho, você já sabe como faz. Primeira coisa é encontrar uma trama que sobra aqui, olha. Tá vendo aqui essa traminha? São 2 fiozinhos, ó. Tá vendo? 2 fiozinhos aqui. É a primeira coisa que eu faço é encontrar ela. Aí eu pego esse fio aqui, que a gente vai arrematar com calma. Eu já trago ele pra cá e passo a agulha por baixo, agora de todos os pontos do nosso ilhós, que já foi previamente bordado, tá? Por que eu trouxe esse fio pra cá? Porque aí eu já ponho na posição para ele vir para esse lado. Eu boto uma perninha para um lado e boto outra perninha para o outro. Ou você quiser passar nele todo, também pode, mas não tem necessidade. Então, depois eu pego aqui, ponho na agulha essa perninha e trago pra cá e corto. Porém, deixa eu já dar uma dica. Aqui, ó, já tá no meu quinto ponto aqui, que é o ponto de quina, ou esquina, cada um vai falar de um jeito. Eu vou aproveitar que eu tô aqui com o fio que tá na agulha, e se eu tiver com o fio na agulha sobrando, para fazer o próximo ilhós, eu já entro aqui. Que é o nosso caso lá, a gente vai toda a vida precisar. Lembra que a gente começou o ponto pela esquina, não foi pelo meio? Quando a gente trouxe o fio, a gente trouxe aqui, né? E aí começou daqui para dentro do olho, né? Do ilhós. Então, aqui já está posicionado o nosso fio para um próximo ponto. Se for para cá, descendo. Se for para cima, subindo, era aqui. Se for para lá, é para lá. Se for para cá. É assim que a gente vai fazer o ponto ilhós por todo o nosso design, ok? Então, vamos lá agora voltar ao gráfico e ao tecido. Bom, pessoal, antes de continuarmos no tecido, eu vou apresentar para vocês esse gráfico. Eu não achei o gráfico desse desenho na internet. E eu também não tenho a revista da época que saiu esse desenho, acho que é 2011. Então, o que eu fiz? Eu assisti a aula na TV, pelo YouTube, que foi gravado para TV. E aí eu consegui desenhar o gráfico a partir da peça pronta. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou explicar. Eu vou disponibilizar esse gráfico nas minhas redes sociais, WhatsApp, Telegram, tá? Facebook. E no Face acho difícil baixar PDF, mas eu vou deixar no Telegram e no WhatsApp,
E se alguém quiser pelo e-mail, também está aqui na descrição do vídeo as minhas redes sociais e contatos. E aí, não é um gráfico, lógico, feito por uma editora, tá? Então, isso aqui é um desenho meu, ok? Então, vamos lá. Nós já encontramos este furo, né? Aqui lá no tecido, este furo aqui. Então, se você quiser, a partir de agora, desenhar esse gráfico no seu tecido, você pode. Eu não faço, porque eu acho que é ter trabalho 2 vezes. E aos poucos a gente tem que ir treinando nossos olhos. Como eu já falei, tudo é treino. E eu olho para isso aqui, eu tenho que olhar como se fosse um tecido. O tecido de etamina é exatamente esses quadradinhos. E tem 4 furinhos, né, em cada quina desse quadradinho. Então tem gente que conta furos e eu conto tramas. Porque a trama do meu tecido é mais importante do que os furos. Eu, quando olho para um tecido, eu olho fios. É a trama do tecido. Até porque se eu precisar desfiar, tirar 1, 2, então eu tenho que contar fios. E o etamina é composto por tramas. Cada trama, 4 fios. E os fios são assim. Esse fio da direita e o fio da esquerda, eles estão por baixo. E os 2 fios centrais estão por cima. Então, a gente faz essa argolinha aqui de 2 fios por cima do tecido. E esses 2 fios ficam por baixo. E aí a gente entrelaça mais 4. Então, eu boto por baixo, por cima e por baixo. Então, eu faço isso. Uma trama, tá vendo? De 4 fios. Como eu falei, cada trama tem 4 furinhos nas suas esquinas, né? Nos seus cantinhos. Ok. Dito isso, desse furo central até o término do meu ilhós, eu tenho 22 tramas. E daqui para cima, mais 22. Então, está aqui embaixo, escrito, quantas tramas eu tenho na altura e quantas tramas eu tenho na largura. Eu tenho um total de 44 tramas na altura e 44 na minha largura. Daqui para cá, daqui para cá. Essas setinhas do gráfico me mostram onde é meu fio central, tá? Para eu achar aquele furinho que a gente achou. E esse furinho, eu tenho que fazer a partir dele um ilhós, né? Então, 22 tramas para baixo, eu preciso fazer um ilhós aqui. Eu vou contar aqui embaixo até aqui tem 44. Eu conto uma trama, 2 tramas, e no furinho do meio eu marco. Depois eu pulo uma trama, 2 tramas e acho aqui o meu término do meu ilhós, porque eu tenho 1, 2, 3, 4 na horizontal e 1, 2, 3, 4 na vertical, né? Então aqui eu tenho um ilhós de 4 lados, que foi esse que a gente já está aprendendo, porque esse é o ilhós que está no todo o meu design, ok? Então a gente vai começar por esse ilhós. Eu vou para o lado direito até lá em cima, troco o fio, volto, mas você vai fazer da maneira que você achar melhor. Para cada ilhós a gente gasta mais ou menos 20 centímetros de linha, já com arremate, tá? Aí você faz o cálculo até onde você quer ir e põe na agulha o fio para começar. Depois que a gente fizer toda essa parte externa, aí a gente volta no gráfico para a gente poder entender como fazer a parte interna. Essas linhas que estão aqui são bainha aberta. E eu vou sempre falar para vocês quantas tramas, que no caso do ilhós são 4 tramas para cima e 4 para lá, 4 para cá e 4 para cá, e 5 furos. A cada 4, para eu abraçar 4 tramas, eu vou ter que fazer 5 pontos e utilizar 5 furos. Mas vamos treinar o olho, tá? Ponta de agulha é treino de olho, fios do tecido é treino de olho, olhar para um desenho e saber como desenhá-lo é treino de olho. Então tudo isso é muito importante, tá? E aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Tudo que eu puder aqui trazer de dica para que vocês sejam autônomas, quando vejam, saibam fazer, igual tem gente que faz no crochê, tem gente que faz no ponto cruz, todos esses gráficos
Todas essas técnicas que tem o gráfico, é tranquilo para a gente olhar e fazer, sem precisar depois, mas a gente vai aprendendo aos poucos. É lógico que tem gráfico muito mais rebuscado. Um gráfico de Hardanger para peça grande, cheio de detalhes, a gente tem que estudar todo o gráfico primeiro para depois ir para a peça. Mas isso é aos pouquinhos que a gente vai aprendendo, tá? A prática ajuda, não desista, vai praticando. Então, vamos começar por esse ilhós quadrado aqui, centralizado na parte inferior do meu desenho, tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então agora vamos para o tecido. Fio central, furo central, 20... Lembra, tem que ter 22 no final? Então, mas para começar o ilhós, você tem que contar 20 tramas. Daqui, tá? Por quê? Porque mais duas para baixo das 22 totais, certo? Então, 20 tramas. Aqui tá o meu centro. Então, ó, para baixo desse centro, para começar o ilhós, ó. 1, 2, para o meu lado esquerdo, contando com esse, 1, 2 tramas, 3 furos. Então, do centro do ilhós, 2 tramas, contando com ilhós, 1, 2, 3 furos. 2 tramas, 3 furos. Então, eu vou colocar a linha aqui, de trás para frente, tá? Vou trazer a câmera mais para perto, para a gente poder. Só queria explicar a contagem. Tá melhor, né? Então, aí sim eu posso agora. 1, 2, 1, 2. Furar aqui com uma agulha mais grossa o meiozinho do meu ilhós, tá? Então, de trás para frente eu trago o fio e começo a fazer o ilhós. Não vou fazer o ilhós todo, porque a gente já fez isso no começo da aula, né? Então, nada diferente. Vamos fazer o ilhós completo. E aí, quando eu terminar esse primeiro ilhós, a gente volta para... Só para mostrar para vocês, eu tô fazendo aqui pro lado esquerdo, uma opção minha, tá? Do meio pro lado esquerdo, né? Começo, aí termino ele aqui, vou pro lado avesso, vou pro acabamento e saio aqui, ó, nessa lateral aqui, diferente de onde eu comecei, para subir, tá? Do lado oposto de onde eu comecei, eu subo. 1, 2. Então, se você quiser riscar todo o seu tecido, quer passar o gráfico para o papel, passe. Vou deixar ele disponível. Mas se você quiser fazer direto, só olhando lá, 1, 2, 3, 4, é assim que a gente vai contando, tá bom? Tramas ou furos. E depois que faz os primeiros e entende o desenho, né? A direção do desenho, fica fácil, tá? Então, vou fazer esse, já volto. Bom, pessoal, terminei aqui o ilhós, fiz o acabamento, deixei essa perninha aqui para fazer depois. E por dentro eu já saí com a linha posicionando aqui, olha, tá? Por debaixo dos fios de lá, já posicionei a linha aqui. Agora eu sei que eu tenho que subir para cá, né? Então, olha, a minha linha já tá aqui. Aqui eu tenho que fazer um ilhós igual a esse, né? Subindo. Então, o que eu vou fazer? A linha já tá aqui posicionada. Eu conto 1, 2, ó, da onde eu tô, 2 tramas, 3 furinhos. Aí, para aqui, conto subindo. 1, 2 tramas, 3 furinhos. Aqui é, de novo, esse meu olhinho aqui, ó. Meu ilhós, meu centro do ilhós. Aí, olha, eu já venho agora
Como eu já tô com esse ponto aqui, então agora eu já venho caminhando aqui na lateral para fazer o meu próximo ilhóis, tá? Sempre 2 para um lado e 2 para cima. Se fosse do lado de cá, 2 pro lado de cá e 2 para cima, porque eu tô trabalhando em diagonal, tá bom? E aí é só continuar fazendo 4 tramas ou 5 furos em cada lado, né? Quando chegar na quina, lembre-se de que o ponto de quina já é o primeiro do lado seguinte, né? Não pode errar, porque senão vai ficar torto o seu ilhóis. E aí a gente vai fazendo todo esse trabalho. 1, 2, 3, 4. 4 tramas. 1, 2, 3, 4. O quinto ponto, que será esse aqui, que vai ser acomodado, ele já é o primeiro do lado da lateral seguinte. Então aqui eu não posso subir o furo de cima, eu tenho que subir o furo da lateral para cá. Que aí eu terminei essa lateral, agora eu vou fazer a lateral daqui, certo? E assim vai. Aí quando terminar, vai pro avesso, caminha com a linha até a próxima esquina aqui para ir seguindo, tá? Eu vou fazer todo esse subindo. Quando chegar aqui no meio aqui, olha, que é esse, desculpe o sol, tá? Agora tá pegando sol aqui no ateliê essa hora e eu gosto de deixar entrar. Aí, ó, eu vou subir todo ele. Quando chegar nesse aqui, eu volto. Porque esse aqui, ele não pode ficar pra dentro, nem pode ficar reto. Ele tem que ficar pra fora. Então, eu sigo em diagonal, faço ele. Depois eu mudo de canto, né? Que eu tô trabalhando sempre nesse canto aqui, pra subir. Aí eu venho pro canto oposto pra poder subir. Então, quando chegar nesse aqui, eu volto. Tá bom? Bom, pessoal, então eu já fiz aqui essa carreira subindo, 1, 2, 3, 4, 5, no sexto, que é onde eu vou virar para subir pelo lado oposto, para a gente fechar o nosso grande losango, ou balão. Se você quiser já fazer, pensando no balão que ficará aqui, que é repetição de motivo, aí você pode seguir aqui até a extremidade lá, que vai dar os 20 pontos, aí faz o último ilhóis e desce. Mas como eu estou ensinando um motivo, e aí você vai repetir ou não, então agora a gente estava vindo para cá, agora a gente vai vir o contrário para fechar, para dentro do motivo, tá? Então, a minha linha acabou, eu vou aproveitar, mostrar para vocês como eu fiz aqui, botando a linha. Tá vendo aqui, olha? Eu entrei aqui, vim aqui, passei por debaixo da traminha, caminhei e saí, né? Na verdade aqui, tá? Que já tá lá do outro lado do fio. Então, o fio fica posicionado, né? Do lado de cá, porque nós vamos caminhar pra cá. Agora, eu vou fazer o seguinte. Como é tudo repetição, eu vou dar a última explicação de como achar de novo aqui, né, o centro do ilhóis, tá? E só vamos voltar depois quando a gente fechar todo o balão, tá? E também mostrar para vocês a trama bem de pertinho, aproveitando a claridade aqui, o sol, né? Deixa eu... Opa. Olha, tá vendo como é que é? Tem 2 fios aqui e 2, um de cada lado, formando 4. Estão embaixo. E aqui estão os que estão em cima, são esses 2 aqui, que a gente chama de alcinha. É por aqui que a gente passa o fio que está na agulha para segurar e arrematar, tá? Ou para colocar a linha ou para acabar segurando o ponto e arrematar, tá vendo? Ó. É essa alcinha que fica aqui em cima. Os 2
que estão aqui em cima é esse e esse. E depois eu tenho 2 embaixo e esses 2 aqui, ó, embaixo de tudo. Então, aqui é a trama e tenho 4 furos, tá vendo? Então, esse aqui é o quadradinho, tá? Que a gente conta lá no papel quadriculado, tá? Então, vocês gostam de contar furinhos, mas dentro desses 4 furinhos tem essa trama, e a gente conta a trama. 1 trama, 2 tramas, 3 tramas, ok? Então, vamos lá, agora bem de pertinho. Tô aqui, já sei que eu tô aqui, agora, como eu tenho que ir para lá, e aonde vai ficar o meu centro de ilhós? Então, eu tô aqui, como eu tenho que fazer daqui para cima, porque eu tô subindo, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 2 tramas ou 3 furos, né? Contando com esse, ó. 1 furo, 2 furos, 3 furos. 1 trama, 2 tramas. 2 tramas pra cá, ó. Tô subindo, tá? E contando com essa, 1, 2 tramas pro lado que eu vou bordar, tá? Que eu tenho que vir todo para esse lado de cá. Que esse aqui já acabou, já não pertence mais ao meu motivo, é só o próximo. Agora aqui eu venho, aqui é o meu ilhós, você pode, esse aqui é meu olho, né, do ilhós, o centro, você pode pegar o agulhão, vir aqui, alargar mais um pouquinho e fazer agora os seus ilhoses nesta direção. Eu tô olhando pelo monitor. Opa. Ó, pode ver que tá na mesma direção da onde o meu fio está. Então, eu faço pra cá, subo, viro e desço. Depois eu vou sair nessa quina aqui, nesse furinho aqui. Ó. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois que eu fizer todo o meu ilhós, é nessa quina aqui que eu vou continuar subindo até a extremidade aqui da minha peça. E aí, o que eu estou fazendo? Vamos olhar lá no gráfico. Agora eu vou tirar o zoom, né? Aqui, ó. Eu tô aqui e acabei de mostrar para vocês como fazer esse furinho do ilhós e tô aqui fazendo esses pontos aqui. Então, eu tô neste. E aí eu vou subir, por isso que eu tenho que sair aqui nessa quininha para poder fazer o próximo subindo. Então, depois eu desço, paro aqui no sexto e desço de novo. Então, eu só vou voltar agora quando a gente fechar toda essa parte externa do losango. E aí a gente vem para a parte interna, porque além dessa parte de design em ponto reto, ilhós, a gente ainda tem aqui umas folhinhas, tem um crivo sem corte aqui no meio, então tem muita coisa. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, mas o primeiro sempre sai longo, né? E aqui eu tenho meio ilhós e aqui eu tenho 1/4 de ilhós, tá? Então a gente vai vir depois fazendo essa parte de dentro, que é o próximo passo aqui do nosso design. Então, vamos lá. Bom, pessoal, terminamos então essa primeira etapa, que é o bordado parte externa do nosso motivo. Agora nós vamos para a parte interna, tá? Lembrando que nós começamos a bordar por este ilhós, né? Agora nós vamos lá no gráfico. Aqui está o ilhós onde nós começamos, né? Agora, a partir desse ilhós, nós vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tramas, tá? Vou contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, daqui do término do ilhós, aqui tem um buraquinho, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, vamos contar buraquinhos. 1 buraquinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são
8 tramas, 9 furos, ok? Combinado assim? Ok. Então, quando chegar aqui no seu 9º furo, você vai trazer a linha da agulha, né? De trás para frente, vai deixar aqui, ok? E depois que você trouxer o fio, você vai contar do seu lado esquerdo primeiro, ou direito, mas eu vou começar pelo lado esquerdo. Uma trama, 2 tramas, ou 1, 2, 3 furos. Uma trama, 2 tramas, ou 1, 2, 3 furos. No terceiro furinho, você vai fazer o furo central do ilhós. Nós vamos fazer meio ilhós, tá? 2 aqui e depois a gente continua. Vamos fazer esses 2 aqui primeiro, um ao lado do outro. E você vê que ele está em diagonal, subindo. Então, vamos lá. Bom, trouxe aqui para pertinho, então eu contei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tramas ou 9 furos, tá? Desse furo aqui, que já tá o ponto, até esse aqui tem 9 furos, 8 tramas. Trouxe a linha de trás pra frente, vou segurar aqui atrás um pedaço. Eu troquei a linha porque... Primeiro porque lá na peça pronta que eu mostrei pra vocês, essa parte de meio é feita com uma linha mesclada, tá? Então, vocês vão ter aqui uma noção, notar a diferença de linha. Muito bem. Então, agora, é aquilo que eu falei lá, ó. 1, 2 tramas, 3 furos, 1, 2 tramas, 3 furos. Aí, aqui vai ser o nosso começo de ilhós. Por que que eu tenho que prestar atenção que esse ilhós, ele fica na parte interna do meu desenho, não na parte de fora, tá? A partir daqui, desse começo aqui, aqui é a parte de dentro e aqui é a parte de fora. Tô falando isso porque vai ter um que vai ficar para fora. Só que esses aqui, o furo central fica na parte de dentro, tá? Pro lado de cima, ou aqui pra mim é o de lado de cima, para dentro do furo, tá? Mas se você estiver olhando diferente, aqui é a parte direita, aqui é a esquerda. Agora, daqui pra cá é o meu lado esquerdo. Então, esse aqui é o meu furo central. E é por aqui, então, que a gente vai fazer o primeiro ilhós, meio ilhós, tá? Meio ilhós. O meio ilhós ele é composto de 2 lados. 1, 2, 3, 4. Bom, já fiz aqui essa lateral toda e agora eu tô terminando essa lateral. Isso aqui é um meio ilhós. E aí eu tenho aqui abraçado 1, 2, 3 e eu vou abraçar a 4ª trama, só que ao invés de sair... Gente, quando acontecer isso aqui, olha, de vocês pegarem um fio a mais, porque às vezes o vitamina tá um pouquinho espalhado,
vocês voltam, porque dá diferença, tá? Nesse fio que foi, ele pertence a outra trama lá, tá? Aí você não vai continuar fazendo aqui, porque eu não quero fazer um ilhós completo, né? Quadrado. Eu vou sair no mesmo lugar. Quero dizer pra vocês que eu tô fazendo tudo com muita paciência, com calma, para que todos aprendam. Aquelas que já sabem, ótimo, pega só o design. Aquelas que não sabem nada, também vão aprender da mesma forma. Porque tem gente que não tem paciência. Então, eu fiz isso e isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. De novo, vou procurar vou fazer o meu furo central da mesma forma. O meu fio está aqui, eu vou caminhar 2, 3 e vou fazer o meu fio central. Aí você olha, ele tem que estar na mesma direção aqui, certo? Então tá certo. 1, 2, 1, 2. E vou fazer o meu segundo ilhós. Vou fazer e já volto. Vamos então interpretar mais um pouquinho. A gente já fez aqui, ó, centralizou e fizemos 2 meios ilhós em diagonal pro meu lado esquerdo, tá? Agora eu vou fazer 1/4 de ilhós. Esse 1/4 de ilhós seria este daqui, este e este. Nós estamos aqui do lado esquerdo, então é este daqui, olha, é onde está esse furinho e essa barrinha vai ficar toda aqui para cá. Então esse furo, ele não está virado para o lado de dentro, ele está virado para o lado externo. E ele está centralizado nessa linha central, olha. Ilhós e vai até a linha central aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui é o meio do nosso trabalho, foi onde a gente dobrou a peça. Então, ele está 1/4 de ilhós do lado esquerdo e outro do lado direito, que a gente só vai fazer depois que der a volta. Na parte inferior e superior, eu não tenho 1/4, eu tenho meio ilhós, que se juntam aqui, tá? Você faz 2, igual você fez aqui, e aí depois você faz mais 2 descendo, então eles estão unidos aqui. E aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa, tá bom? Então, vamos fazer 1/4 de ilhós, primeiro do lado esquerdo. A gente tem que parar para interpretar, porque partimos do princípio que você não tem muita noção de como fazer um design, né? Então, aqui, olha, eu saí no mesmo, deixa eu aproximar, eu saí aqui no mesmo buraquinho em que eu fechei o meu ilhós. Então, como eu falei, a gente vai fazer o furo, né, central desse 1/4 de ilhós para o lado externo. Então, vou contar 2 tramas, 2 tramas, ó, dá aqui. Ou, contando com o buraquinho onde nós já estamos a linha, 1, 2, 3, 1, 2, 3 furinhos, tá? Dessa vez, não posso vir por baixo, porque a minha linha tá aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu furinho, eu vou virar aqui, olha, só para ficar mais fácil aqui por causa da gravação. E eu já tenho aqui, olha, depois que eu passar todo o fio, o meu primeiro ponto aqui acomodando, tá? Que ele tá saindo aqui do meio. E aí, eu vou fazer na lateral dele o meu segunda inserção de agulha e linha. Aí volto no centro, faço a segunda, né? Eu vou depositar aqui o meu segundo ponto. Agora eu vou voltar ao furo central para depositar o meu terceiro ponto. Volto ao central para depositar o meu quarto. 1, 2, 3, quarto ponto. Enquanto 1, 2, 3, 4. E agora no meu quinto ponto eu vou sair no mesmo lugar, tá? No mesmo furinho, porque o que aconteceu aqui vai acontecer aqui.
Então, eu vou ficar com 5 pontos, tá vendo? Vamos só verificar se tá tudo ok aqui, porque às vezes a gente pega fio, como a gente pega a linha a mais, pode acontecer que a gente pegue fio a menos da trama aqui, e aí fica feio, né? Quando acontecer essas coisas, ó, movimenta assim, ó, o tecido, que ele acomoda direito, tá? Pronto, vamos sair então no mesmo furo do meu 5º ponto. Então, ficaram 5 pontos virados para a parte interna do desenho, tá? Ó, todos virados para a parte interna do meu desenho, ok? Isso só vai acontecer aqui e aqui. Agora, nós vamos fazer 2 ilhóis, meio ilhóis, né? São 2 meio ilhóis subindo agora aqui, da mesma forma que fizemos este. Só que agora não pode esquecer. Agora o meu furo, ó, aqui, ó, ele fica pro lado de dentro. Quem fica pro lado de fora são os pontos. Então, eu vou fazer o meu furo central. 1, 2, 1, 2. Pro lado de dentro, né, do meu desenho. E aí, eu recomeço. No mesmo lugar onde eu tô com o fio, não precisa, porque ele já vai acomodar. Então, eu venho aqui no seguinte. Tá vendo? E vamos fazendo o nosso meio ilhós. Igual a gente fez esses 2, a gente faz pro lado de cá, mais 2. Mais 2 meio ilhoses. Ok? Vou fazer e já volto. Bom, gente, eu parei aqui um pouquinho para a gente interpretar onde nós estamos. Então, a gente começou aqui e agora a gente chegou aqui. Justamente, olha, aí você tem sempre que conferir para ver se não errou nada. Que a pior coisa é chegar no final e não bater os pontos, fechar direitinho e depois ter que ficar procurando onde foi que eu errei. Isso já aconteceu. Então, quando a gente fala é porque já aconteceu com quem tá bordando, olha. Então, tem que começar aqui, tá no meio certinho, tudo ok, tudo centralizado. Aqui também tá centralizado, né? Tem que olhar para ver direitinho, ok? Aí, vamos continuar fazendo agora pro lado de cá. Tudo igual. O ilhós sempre, o furo do ilhós sempre lá de dentro. Quando a gente está fazendo diagonal, tem hora que a gente tem a impressão que ele está indo para o caminho errado. Aí você sempre confere, tá? Ele está na mesma direção, olha. Um está na mesma direção do outro, tá? Então, na mesma linha, né, de direção, tá? Então, vocês sempre olham para ver se está tudo certo. Bateu aqui, terminou aqui. Eu tenho que fazer esse último, o 5º pontinho, para ver se está certinho. E aí eu começo o ilhós descendo, tá? Tudo batendo direitinho. Então, a gente pode continuar. Essa é uma dica porque depois que chegar aqui, aí, além de desmanchar, porque fica torto, fica faltando ponto, fica torto. Você ainda vai ter depois que procurar onde foi que está o erro, tá? Então, é uma dica. Vou continuar e já volto. Bom, pessoal, terminamos então o bordado da parte interna. Agora nós vamos fazer o falso crivo aqui dentro. Então, de antemão já queria pedir desculpa porque eu deixei uma lista de materiais desta aula nas minhas redes sociais e ficou faltando lá a linha de meada. Então, aqui eu estou usando o etamine palha. Então, a gente separa a linha de meada na cor do tecido para fazer o falso crivo. O que me interessa no falso crivo é o aspecto de os furinhos do tecido, quando são agrupados com o passar da linha e puxadinhos, eles ficam os furinhos maiores, né? Então, o tecido dentro do desenho fica com um aspecto diferente. Então, o resultado que eu quero é esse aqui, tá? Ó, os furinhos ficam maiores, tá? Bem diferente aqui só do tecido. E esse aspecto a gente faz com falso crivo, desenvolvido pela Leila Jacob. E eu sou das antigas, eu faço crivo com corte.
o crivo açoriano português, e eu tive que ver como é que ela fazia para poder passar para vocês, mas já tem bastante gente ensinando, tá? Então, como tem que ser na cor do tecido e a visualização vai ficar ruim, então eu separei, vou fazer aqui depois, vou separar aqui um etamine azul e essa meada da cor laranja, né? 900 da DMC, para a gente poder visualizar bem. Então a gente tira um fio da meada, tá? A meada, ela é composta por, quando você pega aqui a meada, olha, é um fio, isso aqui é considerado um fio. Aí dentro desse fio eu tenho cabos, que a gente chama de cabos, tá? E aí eu aperto aqui e puxo depois que eu corto a quantidade que eu quero, e esse fio aqui, né, apenas um fio, eu dobro e ponho na agulha, e vai me sobrar aqui no final uma argolinha, tá? É o fio dobrado na agulha. Estou usando a agulha 24, mas seria bom a 26 para fazer o bordado interno. Depois eu vou trocar lá, porque a gente tem que respeitar os limites do desenho. Então por isso que eu dei aqui como se fosse o desenho lá, né, na peça. Então a gente vai, esse limite aqui estão os lioses. Então quando chegar no limite, eu vou fazer com a agulha na horizontal, vocês vão ver, porque é como se eu estivesse passando por baixo do ilhós para esconder o fio e subir a carreira, tá? Mas você pode fazer apenas uma traminha, né, um quadradinho com os 4 furinhos, que é feito, ou pode fazer de 2 em 2, foi o que eu fiz lá, que eu acho que fica mais rápido, mais fácil, bonito de igual forma, e o resultado fica a contento. Bom, aqui, olha, o meu furo já tá meio que para fora, tá? Então eu vou começar por aqui. Então eu preciso de 2 tramas ou 3 furos. Então vamos lá. Lembre-se que eu entro num furo, saio no terceiro e o do meio fica com a passagem de linha, tá? E aqui na minha argolinha eu entro para segurar. Deixa eu melhorar aqui o meu posicionamento. Muito bem. Agora que a gente prendeu a linha, vamos começar. Eu começo da esquerda para a direita e sempre na parte de baixo aqui da onde eu estou, sempre no furo de baixo, tá? Aí eu entro no furo de baixo e conto o terceiro acima a minha direita, que eu tô começando da esquerda. E a ponta da agulha, ela sempre está voltada para cima, quando eu estou indo da esquerda para a direita. E eu tenho que pegar aqui embaixo, porque eu preciso cruzar essa linha no verso, tá? Pelo que eu entendi que a Lila fez, ela fez um ponto cruz, só que no verso, tá? A gente faz pelo direito e o ponto cruz fica no avesso. Mas o resultado, o que a gente quer são os furinhos. Então, quando a gente for fazendo isso, a gente dá uma puxadinha, mas nada de dar puxão e deixar o tecido esgarçado, feio. É um puxãozinho que a gente fala, tá? Ó, em diagonal com a minha agulha, sempre eu entro no furo de baixo da onde eu estou, tá? Ó, tá aqui. Então, 3 furos abaixo eu entro. Aqui eu já não posso seguir em frente porque vai estar fora do meu desenho. Então eu vou para um ponto curto no mesmo lugar onde já está minha linha, tá? Para fechar esse ponto. Agora, para voltar, eu vou voltar da direita para a esquerda, então a minha agulha fica de ponta para baixo. Mas eu tenho que analisar se eu posso aproveitar esses aqui, olha. O que vai acontecer? O meu ilhós vai estar aqui, então é como se eu estivesse passando aqui, olha, por baixo do meu ilhós lá, tá? Para fazer o acabamento. Então, passei por debaixo do ilhós e consegui aproveitar um furinho que está no meu limite aqui do meu desenho. Aí vocês vão analisar lá. Agora, da direita para a esquerda, a agulha fica de ponta para baixo.
eu entro no furo acima da onde eu estou e de transversal, maneira transversal, eu volto. Agora fazendo a carreira de cima, da direita para a esquerda, a agulha fica de ponta para baixo e assim eu vou caminhando. Vai acontecer de eu chegar lá no meu limite e eu pular para cima para fazer o meu ponto. Tá vendo aqui, ó? Eu fecho esse, mas eu quero aproveitar aqui o cantinho e fazer o meu ponto. Aqui a gente viria por baixo, né? Aí solta o ponto. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer este ponto para voltar para baixo, porque senão solta lá embaixo. Eu sei que tem um ilhós aqui segurando a minha linha, mas inclusive vai passar por baixo do ilhós, tá, gente? Não por cima. Aí eu fecho, mas e volto embaixo mesmo. Parece estranho, né? Mas é porque ele virou lá em cima, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se virou. Virou. Então vamos daqui, eu não posso seguir reto, tá? Então eu gosto de vir aqui, porque na verdade vai estar por baixo do meu ilhós. Então isso vai estar seguro lá debaixo do ilhós, tá bom? Então não se preocupe. Então eu dou aquela puxadinha e vou fazendo. A agulha de ponta para cima, da esquerda para a direita. Bom, o efeito é o que me importa. Então, eu tô fazendo nessa cor, porque eu estou explicando o movimento de agulha e linha. E tô trabalhando, se vocês repararem, um quadradinho, depois nós vamos fechar isso aqui, do lado oposto, com 4 tramas, tá? Duas. 1, 2, 3 furos, 1, 2, 3 furos, 1, 2, 3 furos, 1, 2, 3. Tá fazendo um quadradinho grande. Quando eu não tenho que pular para canto nenhum, aqui pode ser que esteja por debaixo do ilhós, mas eu vou aproveitar. É só vir no mesmo lugar que onde está o fio. Aqui eu vou voltar, porque eu não vou aproveitar os cantinhos e assim vai. Não se preocupe muito com os cantos, passem por debaixo do desenho, posicionem a linha, pelo menos foi o que eu entendi, porque o efeito no meio do desenho fica muito bonito e as laterais elas são um acabamento por baixo da onde a gente já bordou para facilitar, né? Aqui, ó, a gente vem aqui pra cima, tá vendo? Ó, eu vou passar por cima e vou lá em cima. Aí, agora aqui, olha, eu já venho voltando com a agulha de ponta pra cima. Quando não tem que fazer nenhum arremate por baixo, é tranquilo, né? Então é isso, eu vou fazer até ele acabar e já volto. Bom, pessoal, terminei aqui. Lembrando-se que essas laterais, elas estão assim, cruzadas, inclusive no verso, mas na verdade estão bem aqui no limite, passando por debaixo desses ilhós aqui, tá? É como se fosse o acabamento para passar para a carreira seguinte. Então, a intenção é que você dê uma puxadinha para que esses buraquinhos aqui, olha, fiquem mais abertinhos do que o normal. Aí fica todo mundo assim, pezinho. O verso, todo mundo, a maioria, né? Porque aqui a minha linha acabou, eu tive que prender. Isso aqui é transpassado por debaixo do ilhós, que é o limite do desenho, tá bom? Mas aqui, ó, tá todo mundo na mesma direção. Aqui parece que faltou porque eu botei a linha aqui. Eu renovei a linha do lado de cá, tá? Então eu não cruzei lá embaixo, atrás. Então agora a gente começou aqui, certo? Agora nós vamos virar o desenho e vai ficar todos os traços, a linha que estava na vertical vai ficar toda na horizontal. E agora a gente vai pegar
aqui o terceiro furinho, contando 1, 2, 3, que é esse quadradinho aqui que eu tenho que fechar, que é esse que tá completinho, né? Em cima e embaixo. Agora eu fecho de um lado, do outro. E nada mudou, é da mesma forma, tá? Vou prender a linha aqui. Como são espaços menores, pelo menos feito dentro do desenho, dá para fazer fora de desenho também, detalhes na peça, né? Procurem botar uma linha maior, tá bom? Que aí evita estar parando para fazer a dobrada na agulha, a gente acha que vai ficar grande, quando acaba fica curto. Pouca linha. Então, olha, aqui embaixo eu atravesso com a ponta da agulha para cima, porque eu tô da esquerda para a direita, e vou fechar os meus quadradinhos. Então, aqui, mais importante é você dar aquela puxadinha para que esses furinhos aqui, olha, abram bastante, tá? Aqui não tem como andar para frente, a gente volta no mesmo buraquinho de cima, dá a puxadinha, né? Aqui a gente atravessa por debaixo do ilhote, que vai estar aqui, né? É só botar a agulha na horizontal e passar a linha, tá? Aí a gente recomeça, agora com a agulha de ponta para baixo, no buraquinho. Olha como é que os buraquinhos vão abrindo. Deixa eu trazer de pertinho. Ó, tá vendo? O buraquinho vai abrindo, ó. Ele vai ficando maiorzinho, tá? Então, dê aquela puxadinha. Esse aqui vai puxar mais quando eu estiver aqui em cima e assim vai. Então, agulha de ponta para baixo voltando. Vocês estão vendo quadradinhos com a linha colorida. Lá no tecido, como a linha é da cor do tecido, porque o importante não é o ponto, e sim os furinhos, né, o efeito que dá no tecido. Então, é assim que faz o falso crivo. Eu aprendi aí com a Leila, mas já tem bastante canal ensinando. É opcional, né? Se você não quiser fazer, não tem problema. Você vê que eu dou aquela puxadinha, mas não pode também, né, gente, exagerar. Aqui eu sempre confundo, gente, porque eu faço ponto cruz. Então, na minha cabeça, é um caos fechar isso aqui sem cruzar. Mas eu vou fazer assim, porque eu sei que vai cruzar lá. Ó, o cruzamento atrás tem que haver, tá? Lá vai se formando o ponto cruz no avesso, tá? Já vou mostrar pra vocês. Mas o que é essencial aqui, ó, já ia pra lá. Ai, ai. Ó, o essencial aqui são os furinhos serem um pouco mais abertos, as tramas serem mais, os fios e as tramas, né, serem mais presas, fechadinhas, porque a trama do tecido é aberta, então a gente está, na verdade, fechando essas tramas com esse pontinho. Tá vendo? E o buraquinho aqui, ó, vai crescendo. E aí o efeito fica muito bonito. Eu gostei bastante. Não é para substituir o crivo, gente. O crivo açoriano português. Não é para substituir isso aqui. É um achado da que a Leila desenvolveu e a gente aproveita, né? As heranças. Tá bom? Então é só isso. Não, a gente perde bastante tempo. Vou fazer até em cima. E atrás vai se formando ponto cruz, ó. Tá vendo? Isso não vai aparecer porque você vai estar fazendo na cor do tecido, tá? A linha. E o que vai aparecer são os furinhos, ó. Esses furinhos bem grandinhos, tá bom? Então é isso. Vamos parar por aqui, acho que já deu para entender.
Eu fiz assim, depois eu virei pra cá e tô fazendo assim, tá? E o efeito, que é o que me importa, mas é este. Então eu vou fazer aqui na minha peça com a cor da linha. Se você quiser saber, você comprar o Etamine Palha, a cor da Anchor que mais se aproximou é o 275, tá? Da Anchor. Pessoal, eu tô fazendo aqui a parte de dentro do crivo. E aí eu quis mostrar para vocês o resultado da primeira etapa do crivo, ó, tá todo mundo pro mesmo lado. E aqueles acabamentos que a gente faz aqui perto, aqui, ó, tá vendo? Eles quase não aparecem, tá vendo? E aí a gente sempre tem que andar com a agulha aqui por baixo, né? Eu já prendi aqui numa traminha, tá? E agora eu vou começar a segunda etapa. Então eu queria mostrar para vocês aqui a primeira etapa. Tá vendo? Ó, todo mundo no mesmo caminho. E aqui, ó, tá vendo? Quase não dá pra ver, porque a linha da cor do tecido, tá vendo? Tá todo mundo em pezinho aqui, tá? Agora eu vou fazer ao contrário. Você vê que a primeira etapa já deixa os furinhos evidentes, tá vendo? Mais evidentes do que o do tecido, né, normal, sem o crivo. Agora na segunda etapa, a gente vai ampliar esses furinhos. E eu troquei de agulha, tá? Usem a 26, porque ela é mais fininha, pega melhor as tramas para fazer acabamento e também que acho que não vai precisar. Eu fiz tanto acabamento, gente, que é aqui. Como eu tava falando, sim, a agulha fina, ela ajuda a fazer os acabamentos por debaixo do ilhós, pegando tramas, para prender a linha e fazer um acabamento direitinho, tá? Então, tá vendo como é, por que que eu fiz lá no tecido azul? Porque quase não dá para ver aqui na gravação, né? Então, mas é tudo igual, eu só queria mesmo mostrar o resultado, porque aí as pessoas falam assim, eu queria ver fazendo lá na peça. Então tá aqui, né, um pedacinho, mesmo que não dê pra ver direito, que é tudo igual, tá? Aí eu vou fazendo aquela puxadinha, olha, tá bem aqui, aí eu afasto um pouquinho o meu ilhós, pego o buraquinho, né, vou aqui, ó, pra fazer o meu pontinho, tá? E não danifica o ilhós em nada. Então eu vou fazendo e vou dando aquela puxadinha, olha como é que já vai abrindo mais ainda o buraquinho, tá vendo? Então é isso. Quando tiver pronto, eu volto pra gente fazer a folhinha, ok? Bom, pessoal, vamos agora ao elemento folhinha. Depois que você fez o ilhós da parte externa, interno, crivo, fez toda a sua peça, tirando aqui, né, a parte de acabamento de bainha aberta, seja lá o que for, você tem que fazer tudo primeiro para depois fazer o último elemento, folha, tá bom? E aí, o que nós vamos entender? Eu distribuí desta forma as folhas, mas você distribua da maneira que você achar melhor, tá bom? Isso aqui é só uma opção. Aqui nos ilhós de esquina ou quina, né, é aqui em cima e embaixo, tem 3 folhas únicas, né, 1, 2, 3. Esse ilhós de esquina que vai encontrar com o próximo losango, já tem 4 folhas, que está completo aqui o espaço, 1, 2, 3, 4. E entre esses losangos ilhoses
os demais, eu tenho uma folha para cá e outra para cá, tá? Aí você decide, bota os dois lados, bota um lado só, faz esses lá também, enfim, você que decide, tá? Porque dá para fazer aqui e aqui, e aqui e aqui, então vai ficar 4 encontros de folha se fizer esse design aqui. Então é uma opção que eu dei, faça como você achar melhor. Então vamos a folhinha. Vamos começar primeiro com essa que tem os dois lados. Eu vou sair aqui no meio, no encontro dos dois ilhoses. Vou adiantar aqui. E aqui é o seguinte, vamos trazer aqui assim para você entender bem. Eu tô aqui bem aqui no meio, né? Entre os dois pontos do ilhós, nesse furinho. Ele já é o primeiro, tá? Da contagem. Então, 1, 2, 3, para minha lateral, eu vou encontrar com o mesmo furinho do ilhós, do ponto ilhós. Por isso é que a gente prefere a agulha 26, essa tapestre, tá? Sem ponta. No terceiro furo, eu volto ao meio, da onde eu comecei, tá? Pronto, tá feita a primeira parte da folhinha. Agora, do outro lado, deixa focar, focou. Eu vou contar também 3. Do meio, 1, 2, 3. Eu vou entrar no terceiro furinho e sair lá no meinho também. Tá vendo? Dado para não dar laçada, né? Pronto. Tá aí a segunda pétala da folha. Agora vamos à terceira. É só pegar aqui a pontinha da folha, da pétala da folha já pronta e contar 1, 2, 3 para dentro aqui, e porque vai ficar em diagonal, tá? Vou voltar ao centro de novo, só que dessa vez eu vou tentar sair com a agulha no mesmo furo, mas mais para depois desse fio laranja, que é o fio do ilhós, para já fazer o outro lado. Pronto, tá feita a nossa folhinha. Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado, contando com esse buraquinho aqui. 1, 2, 3. Eu entro. Desculpa, gente, é que eu tô olhando no monitor e ao mesmo tempo aqui no bordado, na peça. Pronto, é que eu não quero que cruze. Às vezes acontece de você cruzar o fio por baixo, entendeu? E aí o fio fica, parece que não tá na direção certa. Eu não queria estar virando, gente, mas fica melhor pra mim eu virar aqui, tá? Agora vamos pra segunda. De lá de onde eu tô. 1, 2, 3. Volto pro meio. Assim, bem de pertinho, para você não ter dúvida. Nos furinhos estão se encontrando com o ilhós, tá? É assim mesmo. Agora, para cruzar aqui, para fazer em diagonal. 1, 2, 3. Sempre conte, porque pode acontecer da gente entrar no furo errado e ficar torta a folha. E tenho que fazer assim, sempre voltando ao centro, para poder ficar de igual forma no avesso, tá? Ah, é por isso que eu tava sentindo dificuldade. Tinha um fio invasor aqui. Um fio invasor, gente. Um fio invasor invadiu a área. Tem um extraterrestre aqui. Pronto. Bom, tá aqui. Agora daqui eu volto ao centro e vou caminhar por entre o ilhós, próximo ilhós, para fazer
Primeiro eu tenho que pegar aqui, gente, olha, a traminha que fica aqui disponível. A trama mais próxima ao centro aqui, vocês a utilizem para poder segurar o fio, tá? Aqui a traminha, segura o fio. E aí eu vou caminhar aqui pelo ilhós para esconder e arrematar o meu fio, tá? Pronto. Olha, todos eles estão caminhados por dentro do ilhós, não aparece, tá? Só aqui, por quê? Porque eu prendi na trama e entrei dentro do ilhós. Aqui fica aparecendo uma pontinha, mas quase não aparece. Para eu poder caminhar de um ilhós para o outro, tá? Eu tô no avesso, tá? Aí, aqui eu não preciso ir mais para lá, então eu vou cortar. E como tá preso na trama, você não precisa se preocupar. Pronto. Agora, aqui, que é aquele que eu falei que a gente está fazendo um em cada lado, eu vou fazer com vocês, porque é a mesma folha, só que ele tem que contar uma contagem dupla que fala, que ele é maior a extensão, tá? Então tá aqui. Eu vou sair, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui do meu ilhós, eu vou sair no terceiro furinho. A partir dele eu conto 1, 2, 3 para a minha lateral e contando com esse 1, 2, 3 para minha vertical subindo e venho ao centro. Depositei a primeira parte da folha. A segunda parte a mesma coisa. Daqui para cá 3 e daqui para cá 3. 1, 2, 3. Eu vou para trás porque para mim fica difícil, gente, eu voltar ao centro nessa posição que eu tô, tá? Então venho para trás e vou voltar ao centro. Pronto. Aí, depositada a segunda parte da folha, eu vou ir para a terceira. E eu vou contar do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3 furinhos. 1, 2, 3 furinhos para dentro, para ficar retinho. Aí você repara, esse furo que você vai entrar, ele é o limite do ilhós, olha. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? É o limite dele, tá na mesma direção. E aí tá pronta a folhinha, vai para trás. Opa. Eu pego a traminha que tá aqui disponível mais próxima. Tá vendo? Ó, passei por debaixo da traminha para segurar esse fio aqui. Pronto. Agora eu vou esconder o restante do meu fio dentro do meu ilhós. E como eu não tenho mais folha para fazer, eu vou cortar esse porque eu ainda tenho o outro lado para arrematar. Pronto. É só isso, tá? As duas maneiras de se fazer as folhas dentro dessa configuração de folha. Aqui ainda tá faltando uma. E aí eu faço todo. Aí quando chega aqui eu faço dessa aqui. Só que primeiro eu vou fazer o restante do meu bordado, porque eu estou fazendo elemento por elemento para o vídeo não ficar demasiadamente comprido, tá bom? Então é assim que faz as folhinhas. Espero que vocês tenham entendido. Volta o vídeo um pouquinho, distribua da maneira que você desejar, mas essa é a folhinha. Bom, pessoal, terminamos todos os elementos do nosso motivo. E aí você distribui da maneira que você achar melhor. Se você quiser fazer essa bainha, esse ponto quadrilátero aqui, eu já tenho aqui no canal. Você visita a playlist Bainha Aberta, ponto quadrilátero, e aí você vai encontrar. Aqui eu nada mais fiz do que fazer ele embaixo e em cima, porque eu aproveitei o desfiado do meu pano de copa, tá vendo aqui? Ó, ele já veio assim, só veio com os fiozinhos amarelos aqui dentro, eu retirei
e aproveitei. Fiz o ponto quadrilátero embaixo e em cima, pelo lado avesso, que eu faço meu ponto quadrilátero pelo lado avesso, ó. Eu acho mais rápido e mais fácil, fica bem bonitinho o avesso, tá? E aí é uma opção. Se você não quiser fazer a bainha aberta, você pode fazer um ponto reto, um do lado do outro assim, para fazer um acabamento, tá? Como tenho mais de 30 vídeos de bainha aberta aqui na área pública do canal para você acessar, eu achei melhor diminuir o vídeo e deixar com que essa parte do barrado fique a seu critério, porque as aulas já estão aqui no canal, tá? De bainha aberta. Tem mais de 30 vídeos, desde as mais facinhos, como esta daqui, ó, que eu botei no barrado da próxima aula. Ó, tá vendo? Ela é facinha, né? Como também já tem desse outro barrado, que é de um outro pano de copa, com uma outra técnica, que depois eu vou trazer para vocês também. Ela já está aqui também no canal, olha essa daqui, tá? É bainha aberta 3 nós. Tem a de 2 e tem a de 3 nós. E aqui embaixo ainda tem crivo, também tem crivo aí no canal. Se você quiser botar crivo no seu pano de copa, também fica à vontade. Então, eu tô deixando essa parte de acabamento aí fora do vídeo do bordado do tema, porque senão fica muito longo. A próxima aula, então, será esse roxo lilás e a aplicação de um barrado desse no pano de copa é uma aula à parte que eu trarei depois. Espero que vocês estejam gostando. Não deixe de curtir, comentar e principalmente compartilhar o vídeo, tá bom? Isso ajuda bastante. Tem outras técnicas no canal, se você quiser, além dessa, de maneira intermediária e avançada, é só se tornar membro a partir do nível 2 de assinatura, tá? Que aí lá tem aulas mais rebuscadas para quem está mais adiantado. E esse gráfico, como os demais, estará disponível em PDF nas minhas redes sociais do Telegram e do WhatsApp. A descrição está aqui embaixo, o link vai ficar aqui embaixo, tá? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!